Pessoas, estamos aqui para mais um vídeo no canal e o conteúdo do vídeo agora vai ser sobre corrente elétrica. Corrente elétrica, por exemplo, corrente elétrica está ligado sobre tudo que a gente liga na tomada. Tanto pode ser um passa-roupa, carregador, ventilador, qualquer coisa assim, dependendo da tamanha energia que aquele produto usa na tomada. Isso tudo vem da corrente elétrica, daquilo que é ligado na tomada. Micro-ondas, geladeira, ou seja, qualquer coisa que se liga em uma tomada, dependendo da energia que o aparelho que for ligado na tomada obtiver, a corrente elétrica tem uma densidade maior. Mas vamos falar aqui como é medida a corrente elétrica do aparelho que é ligado em qualquer função de eletricidade que a gente liga em uma tomada. Pois bem, vamos lá. Aqui eu desenhei para vocês a quantidade, a fórmula que a gente mede a corrente elétrica. Na física, para não ficar falando corrente elétrica, tipo, intensidade da corrente elétrica, eles usam uma fórmula mais simples e a gente interpreta essa fórmula da seguinte maneira. Aqui temos a densidade da corrente elétrica, mas na fórmula a gente fala apenas densidade, ou seja, a densidade da corrente elétrica. E aqui nós falamos da quantidade de cargas, a quantidade de cargas onde passam os elétrons. Ou seja, a quantidade de elétrons em um determinado tempo de carga representa essa fórmula. E aqui temos o tempo, que ele é representado por segundos, conforme o S que está aqui. O S, que vocês estão vendo aqui, é o tempo, segundos, e aqui é a quantidade. E a quantidade nessa fórmula, ela é representada por C, de Coulomb. Vou colocar o C aqui. E Coulomb significa medição de cargas. Medição de cargas sobre a fórmula da medição de corrente elétrica. Lembrando que quando a gente fala de carga, pessoal, a gente tem que lembrar do conceito do átomo. Como eu falei num vídeo anterior meu aqui no YouTube, eu expliquei para vocês do que o átomo é formado. Mas vamos falar aqui como o conceito básico do átomo, como ele é formado. Eu vou desenhar para vocês aqui. Aqui temos um átomo. Sem envolver a física quântica, vamos falar apenas das partículas que ele é formado. Primeiro vem dos quarks, que são vibrações de energia. E os quarks eles formam os prótons, e os nêutrons e os elétrons. Como vocês veem aqui, elétrons. Mas os elétrons eles ficam por fora do átomo, como uma energia, como uma onda de energia, ou seja, aqui é o elétron, que é a onda de energia. Os prótons e os nêutrons ficam dentro do átomo, onde ele se compõe. E aqui, lembrando que os elétrons são partículas negativas, os prótons positivos, os prótons são positivos, os elétrons negativos e os nêutrons, como já diz o nome da própria partícula, significa que ele é neutro, não seja nem negativo nem positivo. Por que a gente tem que lembrar do conceito do átomo quando falamos de carga? Voltando ao assunto da medição de carga. Porque para fazer a medição das cargas, a gente tem que ver a quantidade de elétrons, que passam em um determinado de tempo. Ou seja, isso vem da densidade da corrente elétrica. A densidade da corrente elétrica, ela tem o nome de ampere. Ou seja, ampere. Quanto mais elétrons tiver em uma corrente elétrica, maior é a densidade, maior é o ampere da corrente elétrica em si. Pois bem, aqui a gente fala, mas aqui o tempo ele é medido por segundo, ou seja, a quantidade medida por segundo. Quantidade de elétrons em um determinado tempo de carga. Então aqui nós vamos interpretar o seguinte: a quantidade
seriam a quantidade de elétrons. E a quantidade de elétrons, ela mede quantas cargas possui, ou seja, quanto maior o número de elétrons, maior será a carga da corrente elétrica, interpretando a fórmula de maneira mais clara. E quanto menor a quantidade de elétrons, menor será a carga, ou seja, menor será a quantidade de carga sobre a corrente elétrica. E isso é medido tudo por segundo, ou seja, os elétrons, eles ficam na corrente elétrica ali triturados, passando pela energia, ou seja, é o que compõe a energia, é o que compõe a carga. Os elétrons compõem a carga e a energia em si. E é representado por essa fórmula, que é medida por segundo, ou seja, quanto maior a quantidade, maior a carga por segundo. Por segundo, como representa a fórmula aqui. É uma fórmula básica, pessoal, não é aquela fórmula tão complicada de se fazer. Aqui eu estou apenas interpretando como é a fórmula em si. E aqui é a densidade. A densidade é o ampere, a densidade da corrente elétrica. Ou seja, é representado por essa palavrinha aqui, ampere. Quanto maior o ampere, significa que maior é a quantidade de carga. E quanto maior a quantidade de carga, mais elétrons nós temos passando pela corrente elétrica. É uma fórmula básica, mas, porém, eu resumi de poucas maneiras. Pois bem, eu fico, assim como eu disse para vocês, aproveitando aqui para dar um recadinho para vocês, para finalizar o vídeo. Eu gostaria que vocês me acompanhassem no Instagram. Eu vou deixar o Instagram no link da descrição. Eu vou deixar o meu Instagram no link da descrição, aí embaixo. Lá eu vou postar dicas de química também, elementos químicos, e outras dicas também, como eu não sei se vocês sabem, mas eu faço cinema. E eu também vou postar dicas de como compor um roteiro, mudando de assunto aqui, mas eu sei que não tem nada a ver com o vídeo. Mas para quem curte compor roteiros de cinema ou roteiros de qualquer outra coisa, roteiros até de televisão, eu tenho um pouco de conhecimento também. Aproveita e passa lá no meu Instagram, o link, tá no link da descrição, que eu vou deixar algumas dicas lá nos stories e nos posts. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como eu falei aqui, uma fórmula básica sobre como podemos medir a corrente elétrica. E eu espero vocês no próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, compartilha também, e isso vai ajudar muito para o desenvolvimento do canal aqui. É isso, pessoal. Beijão e até a próxima.